Senhor Deus, aqui estou mais uma vez te agradecendo pela minha vida, pela vida do abençoado André. E aqui estou para declarar cada dia mais o crescimento do amor e graça, que é a palavra que liberta. Que o Senhor venha cada dia mais nos ensinando, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, conhecimento, mais e mais. Que cada palavra que o irmão André vier falar através desse estudo, que o Senhor, meu Deus, venha falar no coração, na mente, abrir cada dia mais a mente, para que ele possa entender mais e mais, para passar cada dia a palavra do amor e graça. Esta é a palavra que liberta, é a palavra do amor, a palavra que cada dia mais nos faz crescer de glória em glória, de vitória em vitória. Senhor Deus meu, nós te agradecemos pela vida de cada um abençoado. Em nome do Cristo glorificado, ó Deus amado. Abençoados. Estou aqui com mais uma resposta à palavra dos pregadores da lei. Eles não têm base bíblicas, não têm conhecimento que provém de Deus, então ensina muitas falácias. Abençoados, nossa luta aqui não é com a carne, não é com sangue, entendeu? Não é com o pastor A, pastor B, não é com a igreja A, com a igreja B, não. Nossa luta aqui é contra as coisas erradas que são ensinadas, a qual as escrituras e o evangelho do Cristo não mostra assim. Se ele não está baseando no evangelho de Cristo, então não é congregação de Cristo, é dele. Ele está segundo o ensinamento dele. E ele diz, segundo o ensinamento dele, que se os abençoados não pagar o dízimo, não poderá ser abençoado. Bom, dízimo já não é para ser pago nos dias de hoje. Hoje estamos no tempo da graça. Tempo da graça não se paga dízimo, porque não se tem sacerdote, não se tem apóstolo, não se tem templo, enfim, não se paga dízimo hoje. Dízimo era para pagar na casa do Senhor. A casa do Senhor era o templo e foi destruído no ano 70. Já cansamos de falar sobre isso. Não vamos ficar cimentando toda vez uma parede, a mesma parede. Vamos prosseguir com o restante das paredes, Senão esse edifício jamais vai ser edificado. Vai demorar muito. Igual eles falam, obra de igreja. Então, abençoados, vou meus agradecimentos aqui primeiro a todos abençoados do grupo WhatsApp, do Facebook, do blog e do nosso canal de YouTube. Acesse lá, abençoado, nosso canal. Se inscreva lá, abençoados. Amém? Chame mais pessoas, amigo, conhecido, para acessar o canal, se inscrever, dê um like lá nos vídeos. Esse é o MNGP, eu sou o irmão André. E esse título desse estudo é: somos abençoados pela fé. Não é por nossos dízimos, não é por coisas meritórias, não é por nossos méritos, pela fé. Então, esse pastor disse para esses abençoados lá: se não pagar dízimo, não poderá ser abençoado. Irmão André, é verdade ou mentira? Mentira, abençoados. Amém? É mentira. E por isso os chamamos de abençoados. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, todos sois abençoados. Sabe por quê? Porque você, isto é, a sua essência
vital é espírito, revestido de carne. Quando o chamamos de abençoado, estamos nos referindo à sua essência verdadeira, o espírito, e não sua carne. A carne é inimiga de Deus, é inimizade contra Deus, está no livro de Romanos. Por isso que Cristo já fez a separação, né, da carne e do espírito. Hoje não vivemos mais prisioneiros da carne. Hoje o nosso espírito não está mais com gritos inexprimíveis, sufocado pela carne. Hoje estamos separados. Hoje vivemos nós mesmos, em espírito. Amém? E Cristo vive em nós. Amém? Não vivemos mais segundo as nossas paixões da carne, mas segundo submetido ao Espírito do Cristo que vive em nós. Por isso que a Bíblia fala que hoje não somos nós que vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, essa carne já está separada, já foi julgada, está submetida ao Espírito, que somos nós, até o tempo destinado a nós, todos nós, estarmos aqui. Bem? Quando rompeu o fio de prata, a carne tomba na sepultura e nós, o Espírito, somos arrebatados para Deus. É assim que funciona. Amém? E vocês, abençoados, receberam a bênção de ser abençoado pela fé em Cristo Jesus. E isso, vocês não estão aqui hoje por acaso ouvindo essas coisas, porque isso já foi predestinado antes da fundação do mundo. Amém? Houve um povo preparado para viver naquele tempo da lei, e você foi abençoada por estar vivendo no tempo da graça e estar hoje ouvindo as verdades da graça. Você já foi predestinada para isso. Gálatas 3, 7, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. Abraão, abençoado, é pai na fé de todos os que andam segundo a graça de Deus. Ah, mas abençoado, já existia a graça de Deus naquele tempo? Sim, abençoado, já existia. Embora muitos pregadores da graça dizem que não, mas existia sim. Tem até um estudo meu falando sobre isso. E era chamado de vara, a vara graça e a vara união. Amém? Como o povo rejeitaram a vara graça, Deus tirou a vara graça e deu a vara união. Tem um estudo meu aí falando a vara graça, a vara união. Ouça esse estudo aí. É muito edificante. Então Abraão, nosso pai da fé, pai de todos aqueles que andam segundo a graça. Andar segundo a graça é andar segundo a fé. Você não pode andar segundo a graça e estar fazendo rituais
obrações, sacrifícios. Isso não é graça. A graça não tem essas coisas. A graça é sem méritos próprios. A graça é sem riquezas. Porque Deus nos predestinou de antemão para servi-lo pela fé na graça de Deus trazida pelo nosso Senhor Jesus. Gálatas 3:8, Paulo continua e diz: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus. Os judeus viviam e até hoje vivem na lei. Os não-judeus são todos os que não são judeus, são chamados gentios. Eu sou gentil, abençoado que me ouve é gentios. Então a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios, os não-judeus, pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Olha só, Abraão recebeu, né, a graça de Deus. E disse Deus a Abraão: por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Não é? Abraão viveu no tempo da lei? Não viveu no tempo da lei. Abraão viveu antes da lei. Era pai de toda aquela geração na fé, antes da lei. Amém? Gálatas 3:9 diz: desse modo, os que são da fé são abençoados justamente com o crente Abraão. Todos aqueles homens que eram da fé no tempo de Abraão tinham Abraão como pai da fé. Amém? E a graça que recebeu, ela não começou do ano 70 para cá. Não, no ano 70 para cá começou a ser válida o testamento de Cristo. Válida porque houve um período que ela foi retirada, como eu já expliquei, porque o povo não queria mais obedecer, eles rejeitaram. Então Deus deu a vara, a união. Vara significa correção. União significa para todos os povos judeus seguir a lei. A vara, união é a lei. Amém? Abençoado. Então, como que essa fé chegou até nós? Através do seu descendente. Levi? Não. De Levi veio a descendente dos filhos da lei, que veio 430 anos depois de Abraão. Olha o que diz Paulo ao Gálatas. Gálatas 3:17. A lei que veio 430 anos depois de quem? De Abraão, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. A promessa que fez com Abraão, de que nele, na fé dele, todos serão abençoados. A lei veio depois, 430 anos depois, né? E não pode anular essa promessa. Amém? Está claro que Abraão não viveu na lei. A partir do filho de Abraão, da descendência dele, veio a lei. A lei veio 430 anos depois de Abraão, com os descendentes de Levi, filho de Abraão. E Paulo diz mais aos Gálatas, Gálatas 3:10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Isso Paulo já está falando, né? No período de transição, onde a graça estava chegando, mas ainda havia a lei, porque o templo ainda estava erguido. Esse livro de Gálatas aqui, ele é escrito mais ou menos no ano 60, ano 65. O templo foi destruído no ano 70. Todos que são das obras da lei, que ainda praticavam a obra da lei naquele tempo, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Ora, abençoados, devemos ou não praticar a lei? Não, porque nossa fé em Cristo não procede da lei, e sim da graça. Olha quanta palavra de Paulo em Gálatas 3:11. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá por fé. É evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado. Ele estava afirmando já naquele tempo que ninguém era capaz de viver todos os mandamentos da lei. Ainda mais que o templo já tinha sido anunciado por Cristo que ia ser derrubado. Amém? Mas por que Paulo diz isso?
Por Cristo lá na cruz, no ano 33, já tinha revogado a lei espiritualmente, porque a lei vigorou, né, a lei dos profetas vigorou até João. Quem continuasse a lei depois já estava espiritualmente inválida, já estava inválida. Então é maldito todos que continuassem com aquilo que já estava inválido, porque Cristo já tinha vindo, já tinha cumprido tudo que a lei dos profetas disse que ele cumpriria. Então era maldito quem continuasse pregando, vivendo, guardando os mandamentos da lei. É isso que o Paulo está querendo dizer. E depois, no ano 70, quando o tempo caiu fisicamente, aí que a lei não pode ser cumprida mais. Os que vivem hoje na lei, os que acham hoje que devem servir a lei, estão servindo um mandamento inválido, o que não tem mais validade espiritual nenhuma, não tem mais validade testamentária nenhuma. Porque Paulo diz, portanto, é evidente que diante de Deus ninguém é capaz, naquele tempo já não era mais capaz de ser justificado pela lei, porque o justo viveria por fé. Por isso é pela graça de Cristo e não pela lei de Moisés, porque a lei não procede de fé. E Gálatas 3,12 diz, a lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem pratica esses mandamentos, por eles viverá. Mas o que significa isso? Que mandamentos é esse que as pessoas, se vivessem nele, viverá? A lei de Moisés. Que quem praticava, até hoje também, quem pratica ainda, né? Que ainda tem muitos ainda que quer praticar, que quer trazer de volta aquilo que Cristo já revogou, né? Se praticar verdadeiramente, verá que ela anuncia a descendência da fé, o descendente de Abraão, que é Cristo. E saberá também que o fim dessa lei é Cristo Jesus, e que ela vigorou até João Batista. João Batista já veio, que Jesus já veio. Para os judeus, a primeira parousa ainda não aconteceu, a primeira vinda ainda não aconteceu. Como que ele ainda vai vir se já não existe mais templo, já não existe mais João Batista? Tá entendendo? É falta de conhecimento. Paulo esclarece qual é o propósito da lei. Em Gálatas 3,19, ele diz, ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, que eram as pessoas que andavam em desobediência contra a vara graça. Então Cristo tirou, Deus na época, né? Deus tirou a vara graça, acrescentou a vara correção, a vara união, a lei, por causa das transgressões, que as pessoas estavam transgredindo a vontade de Deus, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Quem é esse descendente? Jesus, hein? Até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, o Cristo. Esse descendente não se fala de muitos como os filhos de Abraão, não, mas o descendente que é Cristo, o descendente na fé que é Cristo. E através dele recebemos a promessa de sermos abençoados por meio da graça de Deus que Cristo trouxe, revelou a Paulo. E Paulo trouxe para aquela época a base, o fundamento daquele evangelho. E hoje estamos edificando sobre esse fundamento. Quando se fala fé, se diz graça. A graça é a fé é a graça. Não é? Porque a lei se baseia somente em obras, sacrifícios religiosos, tradições, abluções, mandamentos. A graça somente pede para crer. Somente pede para ter fé. Gálatas 3:22, Paulo continua dizendo, contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem, por meio da fé em Jesus Cristo. Então hoje você recebeu a graça de Deus, mas ela já está aí, válida, transitando desde o ano 70. Lá na cruz, Cristo, no ano 33, já disse, está consumado. O que está consumado? A lei e os profetas. A graça já estava vigorando, mas ainda havia transição. Foi preciso Cristo vir na segunda parousa, a segunda vinda
no ano 70, destrui o templo para finalmente os judeus pararem de transgredir, porque sem templo se deixa de praticar alguns rituais, e se você deixar de praticar um só item da lei, como diz Tiago, que foi um dos primeiros bispos da igreja de Jerusalém, você anula todos. Se você deixar de praticar uma coisa, anula tudo. Então, abençoado, se você deixar de fazer uma coisinha, você está anulando tudo. É melhor que você não faça nada, porque você, cada vez mais você está piorando a situação na sua vida. Cada vez sua transgressão está maior. Pare, abençoado. Pare. A lei já deixou de ser. O templo já caiu. A parede de separação entre judeus e gentios já não existe. Hoje somos todos um para Deus. E a graça de Deus é o novo mandamento que Deus manda que nós vivamos hoje. Amém? A qual Jesus Cristo vindo nos trouxe a paz, trouxe a fé, trouxe a liberdade, trouxe a graça, revogando os mandamentos de ordenança, de rituais, sacrifício, abluções, tradições religiosas, cravando lá na cruz. Amém? Sois abençoado pelo crente Abraão, por meio de Jesus Cristo. Não por méritos humanos, não por coisas físicas. Você é abençoado pela fé em Cristo Jesus. O resto é falácia religiosas, é mentira religiosa de homens desviados da verdade. Amém, abençoados? Essa é o verdadeiro conhecimento. Os bens materiais precisamos também, logicamente. Mas busque o reino de Deus acima de todas as coisas, assim o Cristo ensinou. As demais coisas serão acrescentadas. Basta ter fé sem duvidar no seu coração. Amém? Fico por aqui, abençoados. Graça e paz. Até a próxima. Bye, bye.